No vídeo de hoje eu vou te contar passo a passo de como estudar para o Enem 2024 em casa e do zero. Então, se você não quer perder esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações e bora pro vídeo! Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, vocês podem me chamar de Gabi, eu sou graduanda de odontologia na UFMG. E para ser aprovada na UFMG, eu estudei em casa, sozinha e do zero. Isso mesmo, tem muita gente que ainda acha que não é possível passar no Enem, passar em universidades renomadas estudando em casa, mas eu tô aqui para te falar que sim! Isso é possível, eu consegui e vou contar aqui tudo que eu fiz, como eu fiz para começar, porque eu sei que no começo a gente tem muita dúvida, a gente fica pensando, tá, mas por onde eu vou começar e como eu vou começar? Então não se preocupe que eu vou te contar passo a passo, então sem enrolação, vamos começar. O primeiro passo para você começar a estudar para o Enem em casa é definir os seus objetivos. Por exemplo, qual curso você quer? Você quer estudar em uma universidade particular? Você quer estudar em uma universidade pública? Qual é a nota que você precisa para conseguir alcançar o seu objetivo? Isso é muito importante. Por quê? Quando você define quais são os seus objetivos, você também consegue entender qual vai ser o seu nível de esforço para conseguir alcançar o seu objetivo. Por exemplo, se você quer medicina em uma universidade federal, é um curso mais concorrido e em universidade pública também ainda é mais concorrido ainda. Isso significa que você vai ter que se esforçar muito. Agora, se você quiser algum outro curso, por exemplo, quero odontologia. Igual você, Gabi, odontologia é um curso muito concorrido, sim, porém nem tanto quanto medicina. Você tá entendendo? Então, defina qual curso você quer, qual universidade você quer. E aí você vai dar uma busquinha no Google, pesquisar lá, curso tal, universidade tal, nota de corte dos 2 últimos anos, para você ter uma ideia do quanto você vai ter que se esforçar para conseguir alcançar o seu objetivo. Segunda dica, agora que você já sabe qual curso você quer e qual nota mais ou menos você precisa tirar, você vai precisar saber qual é o termo de adesão. Gabi, eu nunca ouvi falar nisso. Basicamente, para cada universidade, cada área de conhecimento do Enem, tipo assim, matemática, redação, ciências biológicas, cada uma das áreas tem um peso diferente para cada universidade. Na maioria das universidades, esse peso é 1. Ou seja, a nota que você tirar em matemática, digamos que você tirou aí 700 e pouco em matemática no Enem, isso significa que se o peso daquela universidade é 1, o peso, ou seja, 1, vai ser multiplicado pela nota que você tirou. Porém, existem algumas universidades que algumas áreas de conhecimento têm um peso maior do que outros. Por exemplo, algumas universidades, o peso da redação pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2. E quando o peso é maior, isso significa que a sua nota vai ser multiplicada por um valor maior e ela vai ter um peso maior naquela universidade. Ou seja, se você tirou 600 pontos total na nota do Enem, em uma universidade que todas as notas eram peso 1, talvez em outra universidade que tem alguns pesos maiores, a sua nota não vai ser 600, a sua nota vai ser maior. E é importante você pesquisar o termo de adesão, porque se você quer uma universidade específica, por exemplo, você quer o UFMG, e aí você pesquisou lá e descobriu que na UFMG o peso, o termo de adesão em redação é 3. Isso significa que a sua nota ela vai ser mais valorizada em redação. Então, consequentemente, você vai precisar se dedicar mais em redação para você conseguir tirar uma nota maior e ainda ter uma maior valorização do termo de adesão daquela universidade. Então, é muito importante. Agora que você já sabe mais ou menos a nota que você precisa tirar, agora que você já sabe o termo de adesão, ou seja, que você precisa se dedicar mais, você precisa montar o seu plano de estudos. Basicamente, o seu plano de estudos é o que você vai estudar, o conteúdo que você vai estudar. Eu vou estudar matemática, tal conteúdo, funções numéricas, frações. O conteúdo em si, ele fica no plano de estudos. Montou o seu plano de estudos? Perfeito! Agora você vai montar o seu cronograma de estudos. O cronograma de estudos basicamente é quanto
e quando você vai estudar. Agora que você já sabe qual é o conteúdo que você precisa estudar com o seu plano de estudos, você vai montar o seu cronograma de estudos para definir o que você vai estudar em cada dia da semana e quanto tempo do seu dia você vai se dedicar aos seus estudos. E aqui entra duas coisas muito importantes. Quando você for elaborar o seu cronograma de estudos, você precisa também definir detalhadamente quanto tempo do seu dia você vai se dedicar todos os dias. Eu vou me dedicar 4 horas dos meus dias para estudar, eu vou dedicar 8 horas do meu dia, 6 horas do meu dia, mas defina uma quantidade que seja confortável e adequada para sua rotina. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que está se preparando para o Enem, mas que trabalha durante o dia também. Às vezes só tem ali 4 horinhas da noite para estudar. Tem muita gente que tem filhos, tem muita gente que tem diversas realidades diferentes. Então, na hora de montar o seu cronograma de estudos, dê muita atenção para a sua realidade e para a sua rotina. Não coloque nada que seja impossível de alcançar. Metas que seja impossível. Por exemplo, você vai colocar lá que você vai estudar 10 horas por dia e que você vai estudar 10 conteúdos de matemática no dia, ou seja, 1 hora para cada conteúdo. Essa é uma meta meio irreal, porque a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade em matemática e que talvez se você estudar 10 conteúdos em 10 horas, você não tenha um estudo de qualidade, um estudo eficiente. Meio que não vai adiantar se dedicar essas 10 horas porque você não vai absorver aquele conteúdo como você deveria. E aí entra o outro ponto que é muito importante também. Na hora que você escolher montar o seu cronograma de estudos, quanto e quando você vai estudar, você alinhar uma quantidade de horas adequada e reais para sua rotina, você também precisa definir qual vai ser o seu método de estudos. Por quê? O método de estudos está totalmente alinhado ao seu cronograma de estudo. A gente sabe que existem vários métodos de estudo. Existe o método Pomodoro, método de questões, muitos métodos de estudo. Então, o que eu indico para você nesse comecinho é testa vários métodos de estudo até você descobrir qual vai ser o melhor método para você. Agora você vai definir o seu ambiente de estudos. Gabi, mas na minha casa eu não tenho uma escrivaninha, na minha casa eu não tenho muita privacidade, é uma loucura, cheio de crianças gritando, cachorro latindo, uma confusão. Olha, eu sei que muitas das vezes não vai ser como você gostaria, mas é muito importante que o seu cérebro entenda que você tem um ambiente de estudos. Pode ser na mesa, pode ser, quem sabe, na biblioteca da sua cidade, em algum cantinho que você possa chamar de seu e que todo dia quando você for estudar, você vai para esse ambiente. Por quê? O nosso cérebro, ele trabalha com rotina e repetição. Depois de 21 dias fazendo alguma coisa, o nosso cérebro ele cria um hábito. E o nosso cérebro ele é muito visual. Ou seja, você precisa ir todos os dias que você for estudar para um ambiente de estudos, para o seu cérebro entender que quando você for para aquele ambiente, chegou a hora de ter foco total, concentração total, memorização, aprendizado, produtividade, para o seu cérebro entender que aquele é o seu momento de estudar. Não é o momento de ficar distraído, de pensar em outras coisas, mas que é a hora de estudar. Então, escolha um ambiente de estudos para o seu cérebro entender que todas as vezes que você for para aquele local, você vai estudar. E depois de 21 dias indo para aquele local estudar, seu cérebro ele já vai ter criado um hábito e as coisas vão ficar bem mais fáceis. A próxima dica é fazer simulados e provas antigas para você conhecer a prova. Por exemplo, se você vai fazer só o Enem, não vai fazer nenhum vestibular isolado, você precisa fazer todos e ao máximo de provas antigas do Enem possível para você entender a estrutura da prova. Para você, em primeiro lugar, conseguir administrar o tempo, né? O tempo de prova, para você estar habituado e conseguir fazer as questões no tempo que você tem. E, em segundo lugar, para você entender como funcionam as questões. Porque quando você conhece a prova, você consegue criar uma habilidade que mesmo que você não saiba a questão, você consegue resolver e acertar a questão por conhecer a prova. Eu mesma fiz muito isso na minha época de vestibulanda e no dia do Enem que me garantiu a aprovação da UFMG. Tinha muitas questões que eu não sabia fazer, mas que eu conhecia a prova e
com a interpretação de texto e com a minha experiência de conhecer a prova, eu consegui resolver a questão e acertar a questão. Então, faça provas e simulados, até porque é um ótimo método para você entender os níveis de dificuldades que você está tendo na prova também. Penúltima dica é o cursinho preparatório da Filad, que é um cursinho super completo e online, 100% online, mas que tem muita cara de ser presencial e que tem diferenciais que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a conseguir sua aprovação no Enem 2024. Eu sei que uma realidade de quando a gente decide estudar para o Enem e começa a seguir todas essas diquinhas para que eu disse para vocês, é que muitas das vezes você não vai saber como fazer o seu plano de estudos e nem o seu cronograma de estudos, e que às vezes fica muito difícil fazer isso tudo sem ter suporte e ainda se dedicar aos estudos. É aí que entra o cursinho preparatório da Filad. Basicamente, quando você assina o cursinho, a primeira coisa que você faz é um simulado inicial. E depois que você fez esse simulado inicial, você vai agendar uma reunião com o orientador que vai pegar o resultado do seu simulado inicial e, a partir do resultado do seu simulado, que ele conseguiu observar quais são as áreas que você tem mais dificuldade, mais facilidade, o orientador individual, ele vai montar para você o seu plano de estudos, ou seja, o que você vai estudar, e o seu cronograma de estudos, ou seja, quanto e quando você vai estudar de acordo com a sua rotina. Então você não vai ter o trabalho de montar o seu plano de estudos e o seu cronograma de estudos sozinho. Não, vai ter um orientador especializado, prontíssimo para te ajudar e para montar tudinho para você. Além do que, o orientador individual também vai te ajudar a ver qual vai ser a melhor forma de você seguir na sua jornada de estudos. E esse orientador individual, ele vai continuar com você até o Enem, realizando vários acompanhamentos individuais para ver como que está sendo a sua caminhada e, com o passar do tempo, como você está seguindo, se está sendo um estudo produtivo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Ele vai te ajudar em tudo, vai fazer todas as modificações necessárias para você conseguir a tua tão sonhada aprovação na universidade. Pilates também oferece correção de redação ilimitada, ou seja, você vai poder treinar muitas redações, e não só isso, como também uma mentoria personalizada de redação, onde você vai ter um encontro, uma reunião com um especialista em redação que vai analisar toda a sua redação, todo o seu texto juntinho com você, e esse especialista, ele vai montar para você a melhor estratégia para você conseguir a melhor nota possível na redação do Enem. E a gente sabe que a nota da redação, ela faz muita diferença na nossa aprovação. Eles também têm tirar dúvidas ilimitados através de uma plataforma, onde, se você quiser, você também pode enviar as suas dúvidas de forma anônima diretamente para o professor, e o professor, ele vai te responder da melhor forma possível e garantir que todas as suas dúvidas sejam sanadas. É muito mais fácil, gente, quando você, na sua jornada de estudos, tem alguém para tirar a sua dúvida, do que você tá sozinho naquela jornada e você tem que ficar procurando formas de sanar a sua dúvida sozinho. Eles também oferecem pelo menos uma aula ao vivo por dia e diversas aulas gravadas de todos os tipos de conteúdo, aulas muito completas e com uma didática incrível. Inclusive, eu vou deixar um pedacinho de uma videoaula deles aqui para vocês. Mesopotâmia, a gente não tinha moeda, a gente tinha trocas diretas, criaram uma moeda unificada. Lembra que eu falei sobre a importância de fazer simulados e provas antigas? Na Filad você vai encontrar todas as provas antigas do Enem lá à sua disposição, além de simulados com TRI do Enem, ou seja, você vai realizar o simulado e o sistema de correção das questões é o mesmo sistema do Enem. Então, vai dar para ter uma boa noção de como você vai se sair no dia do vestibular, no dia do Enem, através dos simulados. Além deles também oferecerem um banco de questões com mais de 105 mil questões. São muitas questões, tá? Você vai ter muita questão para fazer ao decorrer do ano, mas é isso que faz diferença, gente. Não basta só estudar, você tem que treinar e você tem que fazer questões para você conseguir ter uma noção de como você tá indo, se o seu estudo tá sendo realmente eficaz. Agora vamos falar sobre matemática? Eu sei que matemática é o terror da maioria das pessoas e muita gente tem dificuldade, principalmente dependendo de como foi o seu contato com a matemática no ensino médio, no ensino fundamental. Tem gente que tem dificuldade lá no básico, na multiplicação, na divisão, na subtração, e isso não é vergonha. Mas para o vestibular, para você conseguir ser aprovado, é importante que você aprenda matemática básica, desde lá do comecinho, não só o que vai cair no vestibular.
E a Filad, ela tem um cursinho que é de matemática básica, para quem tem dificuldade, para quem realmente não sabe o básico. E isso, gente, é muito importante para sua jornada de aprovação. E para quem também quer desenvolver cálculos de forma muito mais ágil, a Filad também tem um cursinho de habilidades numéricas, perfeito para te ajudar a desenvolver cálculos mais complexos e de forma muito mais ágil, te ajudar a ganhar tempo no dia da sua prova e ainda conseguir garantir um bom resultado. Ou seja, Filad é aquele cursinho para você que está estudando em casa, que quer ter apoio na sua jornada de estudos, quer ter tudo que você precisa na mão, quer ser tratado de forma personalizada, de forma individual e quer ter a mesma experiência de fazer um cursinho presencial, porque para mim o Filad é o cursinho online que mais tem cara de ser presencial. Além do que é super completo, né, gente? E a última dica para você conseguir ser aprovado no Enem 2024 estudando em casa do zero é: tenha prioridade com os seus estudos. Infelizmente, gente, tudo nessa vida requer sacrifícios. Eu sei, é cansativo a jornada de estudos, tem dia que você vai se sentir cansado, tem dia que você vai procrastinar, mas você precisa tratar a sua jornada de estudos com prioridade, porque eu tive que negar muitas coisas na minha jornada de estudo, muitos prazeres, muitas coisas, mas no final eu consegui a minha tão sonhada aprovação. Então vale a pena, então tenha foco no seu estudo. Você vai estudar? Então estuda de verdade, senta ali, coloca o celular de lado, deixa as redes sociais ali de lado na hora que você estiver estudando e foca. Foca totalmente, se entrega para aquilo, dá o seu melhor, faz o seu melhor. E eu sei que se você fizer o seu melhor, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Não se sobrecarregue além da conta também, não exceda o seu limite. Faça o que estiver ao seu alcance, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, no final sempre dá certo. Ah, e eu tenho uma novidade para vocês, com o meu cupom de desconto Gabi Souza, vocês ganham 25% de desconto no cursinho da Filad. Aproveitem! Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e é isso! Um beijo e até a próxima!